Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A Igreja celebra o segundo domingo da Páscoa. E estamos vivenciando o chamado tempo pascal. A partir da grande celebração do Tríduo Pascal, semana passada, a grande notícia: o Senhor ressuscitou, não está no sepulcro. Como diz o Evangelho de hoje, as testemunhas oculares: "Vimos o Senhor." Esta bela notícia deve reverberar pelo mundo afora, e de modo especial dentro do nosso coração. É Jesus que quer também adentrar no nosso, no teu, no meu coração. Isto fica atestado no Evangelho de hoje, a conclusão do Evangelho de São João, quando João, apresentando o relato da aparição de Jesus naquele primeiro dia, logo que ressuscitou. Jesus que ultrapassa os obstáculos físicos, mas também existenciais dos seus apóstolos, porque estão escondidos, evidentemente, pelo medo. Viram o seu mestre e Senhor ser morto, ser humilhado, então se fecham, foram feridos. Mas também existe um fechamento, além das portas, do próprio coração, seja pelo trauma, seja pela dor, seja por um luto intenso, por um desnorteamento. Mas é Cristo que procura, queridos irmãos e irmãs, qualquer brecha que possamos dar, assim, para entrar na nossa vida, como entrou na vida daqueles dos seus, dos apóstolos, para restaurar neles a esperança. E aparecendo diz: "A paz esteja convosco." A paz aqui que se fundamenta numa vida que já não termina mais com a morte. Agora a vida, ela vai além. Uma vida em plenitude. A paz que se aponta também para uma vida vivida, então, com um sentido mais profundo. Sabemos o grande prêmio que nos aguarda. Agora podemos viver uma vida de maneira mais ordenada, sabendo carregar a nossa cruz em vista da meta que, a partir da relação com Cristo, nós temos como uma meta para cada um. É isto, queridos irmãos e irmãs, que a ressurreição do Senhor e a sua aparição foi gerando no coração dos seus, de modo especial até de Tomé,
se denota bem no Evangelho de João, 8 dias depois, então, nos domingos, o local de encontro, a celebração da Eucaristia, germinalmente falando, estar com os seus, a recordação dos eventos, a partilha do pão, a presença do ressuscitado, o sopro do Espírito. E aqui, toque as minhas feridas, Tomé. Não sejas incrédulo. É Cristo que revela então a sua misericórdia. Misericórdias, um coração voltado para os pobres, para as misérias. É Cristo que se volta para aqueles que estão imersos nas suas próprias misérias, nos seus limites, para restaurá-los, para curar as suas feridas interiores a partir das marcas das suas feridas físicas, que ele sofreu por amor a nós. E tocando, então, Tomé compreende que amar é assumir o todo. Amar é assumir também as feridas do outro para curá-las, não para piorá-las. E que possamos ser, então, além de receptores desta misericórdia do Senhor, mas também mensageiros da mesma nas nossas relações. Aprendendo que, a partir das chagas de Cristo, nós encontramos a cura para as nossas. Uma cura que, evidentemente, denota tempo, é paciência, é um processo, é um caminho, mas é esta a vida do cristão. Que possamos viver, então, nosso senso de pertença com o próximo. E ali, em comunidade, que o ressuscitado aparece de modo muito especial. Que hoje ele os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.